Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Pegue sua xícara e se junte a nós, pois está começando agora mais um Café Comunitário, aqui na TV Fevale. Neste programa você será o protagonista e vai acompanhar as reportagens feitas nas comunidades da região. Junte-se a nós agora no Café Comunitário. A arte está presente em todos nós, seja pela música, dança, teatro ou outras formas de expressão. Visitamos o Ateliê Livre de Novo Hamburgo, que fornece diversos cursos artísticos gratuitamente para a comunidade. Um lugar onde se encontra de tudo: aulas de música, canto, dança e tudo ligado à arte. Este é o Ateliê Livre aqui de Novo Hamburgo. A atual coordenadora do local, Celi Terezinha, começou falando sobre como o ateliê foi criado. O Ateliê Livre Municipal de Novo Hamburgo ele teve início já há bastante tempo, nós já temos 27 anos de existência, né? E ele nasceu no bairro de Hamburgo Velho, onde também funcionou o antigo Lar da Menina, que está em restauro agora o prédio, e foi uma idealização do professor Sarlé, então secretário de Educação, né? E que teve assim a grande ideia e a fascinação sempre pela arte. Idealizou, então, a criação de algo como uma escola de arte e é realmente como nós viemos funcionando desde então. Celi também fala das mudanças que já ocorreram no ateliê. Nesses 27 anos, nós estamos agora no Centro Municipal de Cultura, ocupando o 4º e o 5º andares. Esse é o 5º endereço. Então, já houve algumas mudanças, sim, né? E nesse tempo também as mudanças, claro, não foram apenas de endereço. As mudanças foram acontecendo muito no sentido de crescimento sempre, porque na idealização primeira, com o professor Sarlé, que chama então a professora Marina Garbarino, que depois, por sua vez, convida a professora Silvia Klein, e elas começa com as artes visuais, né? E começa o atendimento de alguns alunos da rede municipal dos 5º anos da época, né? E com o tempo ele vai se ampliando, entra depois a linguagem artística da música, depois entra a linguagem artística da dança e depois entra o teatro também. Então, atualmente, nós trabalhamos com as 4 linguagens da arte. Atendemos alunos a partir dos 5 anos de idade. Não tem limite de idade também. Então, assim, ele foi crescendo, evoluindo bastante e em vários sentidos, um crescimento que foi acompanhando toda a história da cidade também, né? E da educação dentro da cidade. E nós somos vinculados à Secretaria Municipal de Educação, né? Então, essa questão do ensino da arte acaba acompanhando, tanto que atualmente nós também fazemos o trabalho de assessoria à rede municipal de ensino, aos professores, na área de arte, no componente curricular de arte. Celi explica que todos podem participar do Ateliê Livre, porém os alunos da rede pública têm prioridade. Nós somos então um espaço público para o ensino de arte, né? Sendo um espaço público, todos podem participar, né? Nós temos um período de matrícula, então, para os alunos novos, onde nos primeiros dias, dentro de uma semana, a gente prioriza os alunos da rede municipal, mas prioriza no sentido de que os primeiros dias são para a rede municipal e, na sequência, então, as demais redes, mas é aberto, sim, com certeza para todos, e o que faz também com que a gente tenha alguns alunos, inclusive, de outras cidades. A coordenadora fala da idade mínima para se inscrever em cada componente. Na música, a gente já consegue começar a partir dos 5, né? Na dança, a gente começa com 7, nas artes visuais com 5 também, né? No teatro com 7 e à medida que também a gente vai tendo disponibilidade maior de profissionais, enfim, a gente também consegue fazer a ampliação, porque a demanda é bastante grande. Nós não atendemos realmente toda a demanda e também um desejo muito grande que nós temos de poder ampliar, especialmente o teatro, onde nós temos a menor carga horária atualmente, mas realmente vai dependendo de cada modalidade, de cada linguagem artística. O espaço físico também, ele diz muito nesse atendimento da demanda, porque dependendo do tamanho das salas, do espaço que nós temos, nós também vamos abrindo novos cursos, novas possibilidades, e a demanda da comunidade, ela também nos ajuda a dizer o que nesse momento ou em outro esteja faltando.
No início deste ano, a Universidade Fevale inaugurou o Laboratório de Estética e Cosmética, que daqui a algum tempo vai passar a atender também as pessoas da comunidade. E você vai conhecer agora um pouco deste novo espaço aqui da instituição. Hidromassagem, ofurô e sauna, tudo isso dentro de uma instituição de ensino. Esse é o laboratório do curso de Estética e Cosmética aqui da Fevale. Nós conversamos com a professora Janaína Peixoto, que começou falando sobre a criação do Centro de Estética. Bom, o Centro de Estética ele foi inaugurado agora em março de 2013, com o intuito de que os alunos pratiquem tudo que aprendem em sala de aula, que façam aqui todas as práticas e que posteriormente seja aberto também à comunidade para os atendimentos. A professora também explicou como funciona o Centro de Estética como sala de aula. Dependendo de como vai avançando as disciplinas, os alunos fazem as práticas aqui. Então, nesse semestre, agora 2013-2, estamos tendo atendimentos e aulas na estética facial, a estética corporal está tendo aulas práticas aqui e disciplina de tricologia e terapias alternativas também. Para quem se interessou, a professora explica um pouco da estrutura curricular do curso. Tudo, claro, ligado a um moderno laboratório. Bom, na estética facial, os atendimentos aqui e as aulas práticas, elas se baseiam em limpeza de pele, drenagem, massagem facial, atendimentos para também peles flácidas, peles desvitalizadas. Na tricologia, as alunas estão fazendo o estudo da haste capilar, o estudo do cabelo, né, das patologias que podem ter no couro cabeludo. Nas terapias alternativas, são mais as disciplinas relacionadas aos tratamentos em spas. Né, a gente pode ver aqui que elas utilizam as banheiras, o ofurô, então essas terapias mais indicadas para relaxamento e bem-estar. A professora finaliza explicando que em 2014 o laboratório pode ser aberto para toda a comunidade. Olha, eu acredito que o ano que vem, não temos certeza ainda, até porque as disciplinas estão avançando, né? E os alunos gradativamente vão alcançando, né, todas as práticas. Por enquanto, a nossa agenda está aberta à comunidade acadêmica aqui. Então, acredito que posteriormente, e é a ideia também, que seja aberto à comunidade. Acho que o ano que vem. Pode ir. Agora você confere tudo que vai ser destaque nas próximas semanas na comunidade. Veja nossa agenda cultural. Nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com a professora Sônia Linden, professora de nutrição aqui da Universidade Fevale. Ela vai contar para nós como chegar no verão em forma e comendo bem. Com o calor cada vez mais forte, as pessoas passam a se preocupar em como entrar no verão com o corpo em forma e sem gastar muito. Uma boa opção para quem está com pouco dinheiro são as academias ao ar livre. Visitamos a academia ao ar livre construída recentemente em Novo Hamburgo, no bairro São José. O idealizador dessas novas praças falou sobre o planejamento deste ano. Esta foi a 6ª academia ao ar livre que nós fizemos. E o planejamento para esse ano são 8. Nós teremos mais uma no Kefas, que será inaugurada daqui a uns 15 dias, e daqui a um mês no bairro Canudos, na rua Ícaro. E completando então o ciclo de 2013 com 8 academias ao ar livre. Plácido fala que ainda não há instrutores nessas academias ao ar livre. Por isso é necessário usar com cuidado. Como ela é uma academia ao ar livre, essa é uma experiência, nós não temos ainda aquele projeto de ter um instrutor o tempo inteiro. Por isso a gente pede para usar com moderação, né? Quer dizer, isso aqui é um complemento. A pessoa tem que ter muito cuidado ao usar a academia para que não se torne um problema físico para si. Então a gente sempre pede para usar com moderação, mas no futuro nós queremos ter oficinas de ginásticas e aí sim, em parceria com algumas instituições de ensino, para que possam nos ceder alguns professores de educação física em alguns momentos do dia para essa orientação. Mas hoje nós pedimos que seja usado com moderação, uma vez que a gente não tem essa estrutura do professor ainda em todas as academias. Ele acrescenta que mesmo havendo fiscalização para o cuidado das praças, é necessário que toda a comunidade colabore. Isso depende muito da comunidade, não há como estar 100% em todas as academias, então nós pedimos muito a atenção da comunidade, qualquer ato de vandalismo que presinta que haverá um vandalismo, ligar para a Guarda Municipal por 156 ou para a Brigada Militar, que são nossos parceiros, estão sempre nos atendendo. E pedir para a comunidade cuide,
esse é um local que não é de ninguém, esse é um local que é de absolutamente todo mundo. Então todo mundo pode se beneficiar, todo mundo pode usar. Como a gente pode ver aqui atrás, né, não tem idade, as pessoas, desde que não seja criança, por uma questão de segurança, pode vir fazer física, pode botar suas atividades físicas em dia, porque a academia é para a comunidade e é para todos. Plácido fala da importância dessas academias para a saúde dos moradores da comunidade. Saúde é tudo. Eu acho que, em primeiro lugar, vem saúde. Esse ato de devolver as praças também para a comunidade. Se tu olhar, tu vai ver que não é só a academia. Tem uma pracinha, já tem família, as mães estão tomando chimarrão, as crianças estão brincando. E a atividade física já está comprovada. O sedentarismo mata mais do que qualquer doença no mundo. Isso comprovadamente, clinicamente. Então, vamos se mexer, não tem desculpa, a oportunidade está aí. São 6 academias, vamos inaugurar a 7ª, vamos inaugurar a 8ª e o ano que vem a 9ª. Ou seja, só vai ficar sedentário, gordinho, quem quiser, porque nós estamos dando essa oportunidade. Esse é um projeto do gabinete do prefeito, né, que exigiu que nós levamos saúde, qualidade de vida para todos os bairros da nossa cidade. Recebemos agora a professora do curso de nutrição da Universidade Fevale, Sônia Linden, para conversar conosco sobre como manter a forma e ter saúde no verão. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, mais uma vez estou aqui com vocês no Café Comunitário. É um prazer passar algumas orientações sobre alimentação e nutrição. Professora, agora essa época do ano começa mais a esquentar e as pessoas começam a comer menos. Qual é o problema de se comer menos? Tem algum problema? Olha, eu fico bastante preocupada, assim, enquanto profissional, né? Porque passa o ano todo, as pessoas ficam comendo, né? E chega essa época, assim, outubro e novembro, a síndrome da correria, né? A correria, os consultórios estão cheios, as clínicas estão cheias de pessoas procurando para fazer dieta, para comprar produtos emagrecedores, para fazer lipo, para isso ou aquele, né? E, no entanto, a questão de manter um peso ideal é uma coisa que é permanente, não é para o verão, né? É uma coisa que tu tem que cultivar sempre porque é saúde. Porque nós temos uma área física de corpo que comporta um peso X, né? O que tiver acima desse peso X, que nós chamamos de peso ideal, né? Já está prejudicando todos os órgãos, coluna, articulações, coração, enfim, né? Então as pessoas têm que pensar um pouco, né, em se cuidar sempre e não buscar só no verão. Quanto à tua pergunta, o comer menos, né? As pessoas têm uma mania assim de um hábito, né? Um hábito de fazer uma refeição por dia, às vezes 2. E o ideal é realizar de 5 a 6 refeições por dia, pequenas, frequentes e de qualidade. Isso é o certo. E tomar muita água nos intervalos, né? Sendo que o nosso organismo, o nosso corpo é composto de 70% de água, né? Então é uma coisa que tu tem que estar repondo sempre, né? Então essa época do ano é bom comer mais vezes, mas sim uma fruta, coisas mais leves. Então assim, ó, de manhã café ou suco, né? Fruta, pão integral, no meio da manhã suco ou fruta e nos intervalos água. Meio-dia um pratão bem gostoso, bem colorido, mais colorido possível de salada de verdes, né? Folhosos, enfim, cenoura, pepino, beterraba, rúcula, alface. Comer esse pratão primeiro, né? Depois ir para os pratos quentes, né? É uma época boa, né? Que é verão, de comer uma comida mais leve, mais saudável, mais rica em fibras, mais rica em sais minerais e vitaminas. E quando a senhora fala em suco, a senhora está falando em sucos naturais e sem muita adição de açúcar, né? Então, assim, a pergunta tua é muito oportuna, porque assim, ó, na composição química dos alimentos, eles já têm o seu sal e o seu açúcar natural. Então, tudo que nós estamos acrescentando de sal e de açúcar, nós estamos tirando o sabor natural do alimento e acrescentando uma caloria vazia, né? Porque o açúcar branco nada mais é do que uma caloria vazia, né? Então, as pessoas têm que se reportar, né, e lembrar que a nossa alimentação, na história da alimentação, quando nós éramos nômades, né,
O homem era caçador e coletor, primeiro coletor. E ele comia só raízes, tubérculos, sementes, né? Talos e frutas. Né? A industrialização veio bem mais tarde. Né? Então, e por isso nós estamos com essa epidemia, aliás, é uma pandemia, né? De obesidade, de colesterol, de triglicerídeo, de cardiovascular, e para isso não tem vacina. Né? Nós não temos vacina. É educação, né? E as pessoas parece que se esqueceram que elas têm que comer o mais natural possível. Né? Então, temos que repensar tudo isso. Professora, muitas pessoas acabam fazendo dietas malucas, assim, e cortando até mesmo os carboidratos de toda a sua alimentação. Que mal pode fazer cortar totalmente os carboidratos? Olha, o carboidrato é muito importante para nós, porque ele é a nossa primeira fonte de energia, né? Da nossa glicose, né? Do nosso açúcar, do nosso ATP, né? Para correr, trabalhar, brincar, enfim, né? Mas o carboidrato mais complexo, né? O que é o carboidrato mais complexo? A farinha integral, não refinada, o arroz integral, não refinado, né? As frutas também têm carboidrato, as verduras também têm carboidrato, né? E retirar isso total, né? Retirar o pão, retirar a massa, retirar a batata, retirar farinhas, enfim, né? Esses carboidratos é um certo pecado, né? Porque o nosso corpo vai tirar energia de outras fontes, né? Ou seja, a própria proteína, né? E a gordura, tá? E sendo que a gordura é a última a ser mobilizada no corpo para fonte de energia. Então, o corpo vai buscar, né, na proteína a fonte de energia. E a proteína ela tem funções nobres no corpo. Né? Então, o certo é tu comer carboidrato, mas comer o complexo, o saudável, e comer certo, né? Comer a quantidade certa de carboidrato. E não assim, ó, ir para uma pizzaria e comer pizza todo dia de noite, ou comer massa sempre, todo dia, né? Então, isso vai desencadear um excesso de calorias no organismo e que a pessoa às vezes não queima, né? Então, assim, ó, o que tu queima, aliás, o que tu ingere em excesso, né? E o corpo não queima trabalhando, né? Correndo, fazendo exercício, ele vai se transformar em gordura e se depositar em gordura, em forma de tecido adiposo. E é verdade que os legumes crus são mais saudáveis que os cozidos? Sim, né? Todo o legume e frutas, verduras cruas, o que a gente conseguir a consumir cru, melhor será, né? Porque daí assim a gente tem o maior aporte de proteína, de sais minerais, de proteínas e de vitaminas, né? Principalmente sais minerais e vitaminas. O mesmo acontece com as frutas, professora. Tirar a casca da fruta pode, de certa forma, quebrar alguma parte dos seus nutrientes? As frutas, as sementes e os talos e as cascas, eles têm uma concentração muito grande de nutrientes, principalmente os micronutrientes. O que é micronutriente? Os micronutrientes são as vitaminas e os sais minerais. Com certeza, né? Tu tirar uma casca enorme, né? E aí as pessoas não sabem também descascar o alimento. Eles tiram uma casca muito grossa vamos dizer, da maçã, da batata, enfim, né? E aí tu tá tirando junto o nutriente. Tu tá tirando fibra, tu tá tirando vitamina, tu tá tirando sais minerais, né? Mas claro que daí hoje em dia a gente tem a questão dos agrotóxicos, né? Então é um cuidado que nós temos que ter quanto a isso, né? Ou lavar muito bem, né? Vou dar o exemplo da maçã, né? Essas frutas e esses legumes que tu come que não precisa tirar casca, né? Cenoura, é só lavar bem, né?
ou se tu tem dúvida, né, tirar uma casca mínima. Né? Tanto é que hoje a gente trabalha muito com alimentação alternativa, que é aproveitando esses alimentos, que nós chamamos de alimentos não convencionais, né, que são as cascas, os talos, né, as raízes e as sementes dos alimentos, que normalmente as pessoas colocam no lixo, né, e não sabem que aquele que ele está colocando no lixo é rico em nutrientes, rico em minerais, em vitaminas, em fibras. Né? Professora, nesses últimos anos deu um boom de comercialização de proteínas industrializadas para quem faz suplementos alimentares, na verdade, para quem faz exercícios físicos, em busca de acelerar o metabolismo e chegar ao corpo ideal em menos tempo, e também com tanto esforço. Existe uma maneira mais saudável de acelerar o metabolismo? Consumindo proteína natural dos alimentos, né? Então, a orientação que nós temos, assim, né? Porque, por exemplo, assim, nutrição do esporte não é a minha área, né? Eu vou falar, assim, o que eu sei, né? Então, assim, é tu buscar no alimento, né, a fonte de proteína boa, né? E não consumir um excesso de proteína industrializada, né? Que eu sei que é bastante caro, né? E a gente já tem estatísticas mostrando que são prejudiciais ao corpo, né? Um excesso, que as pessoas compram, né? Tem lojas, né? Por aí está cheio na cidade de lojas vendendo, né, esses produtos, né? Nas próprias farmácias já tem, né? E as pessoas compram, né, sem uma orientação e vão consumir sem orientação. Né? E o excesso de aminoácidos e de proteínas, né, ao organismo é prejudicial muito, né? O nosso órgão que mais sofre com esse excesso são os rins. Né? Então, assim, quanto profissional e como profissional, eu não recomendo. Então, tu pode ter uma orientação muito boa de um profissional e pode até vir a consumir, né? Mas com orientação ou buscando na fonte de proteína animal ou vegetal, que são as leguminosas, que são ricas em proteínas, né? E os alimentos de origem animal, né? Leite desnatado, ovos, carnes magras, peixes, né? Tu tá tendo esse aporte de proteína para formar a massa muscular. E aí tem outra coisa também, né, que tu formar massa muscular não é só tomar esses produtos, né? Tu tem que associar a atividade física com uma boa orientação. Professora, no verão as pessoas costumam comer mais salada. Que dica tu dá de tempero saudável para pôr na salada? O melhor é fazer um tempero caseiro, né? Limão, né? Gotas, isso a gente pode fazer e conservar no refrigerador, né? Pode fazer uma vez por semana. Caldo de limão, né? Gotas de azeite de oliva, né? Uma pitadinha muito pequena de sal, porque os alimentos já têm o seu sal natural, né? Oréganos, né? Orégano e, enfim, temperinhos verdes, né? E misturar bem, até pode bater no liquidificador, né? Fazer aquele molhinho. Ou um molho de iogurte natural, né? Também enriquece bastante. Professora, para encerrar então, nós estamos chegando numa das épocas mais esperadas do ano, que tem as festividades de Natal e Ano Novo. Queria que a senhora desse uma dica de prato para nós, para a pessoa poder comer sem aquele peso na consciência de que está comendo demais nessa época. Pois é, o peso na consciência, né, Bárbara? Isso é chato, né? A gente vai lá e come e depois pensa assim, mas por que eu fiz isso, né? Mas realmente, eu acho que tem uma questão que eu trabalho bastante em sala de aula com os alunos, né? Que tu tem que pensar, né? Tu tem que pensar contigo mesmo, conversar contigo mesmo e saber por que tu vai lá, né?
numa festa ou num evento, enfim, e vai comer aquilo tudo, né? Porque, por exemplo, o nosso estômago, né, é mais ou menos uma mão fechada assim quando ele como é que eu vou falar para vocês, para o pessoal entender? Em descanso, né? Sem alimento. Então, ele é mais ou menos isso aqui. Daí, assim, se tu fecha a mão, tu vai ver, né? Daí tu vai e come. E vai aumentando cada vez mais, né? Sim, vai dilatando, né? Então, aí tu vai querendo cada vez mais, né? E aí, claro, tu vai te sentir indisposto, porque, né, o teu estômago era isso e tu tá comendo isso, né? Então tem, né, uma questão assim de educação, de tu pensar por que tu tá fazendo tudo isso, por que tu tá comendo tanto, né? Eu acho que as pessoas têm que vai para uma festa, se divertir, conversar com amigos, né? Passar o final de ano e um Natal gostoso, né? Com saúde, com tranquilidade, sem precisar correr e ir a médico, até para um hospital, né? Porque comeu tanto que fez mal. Pensar antes de ir para essas festas, pensar, olha, eu vou fazer assim, vou começar por uma salada, vou tomar cerveja, vai tomar cerveja, mas intercala, isso é uma dica, um copo de água, um copo de cerveja, um copo de água e um copo de cerveja, vai intercalando, né? Ou se não quiser, toma menos cerveja, menos álcool, né? Então, é uma dica, né? E comer, né, um bom pratão de salada, ou se tu for numa festa que seja um coquetel, uma coisa assim, né? Intercalar sempre, né? Um pouquinho de um salgadinho, daí um suco, um pouquinho de cerveja, né? E vai intercalando e vai, né, moderando. Né? Porque também não adianta tu vai numa festa para se divertir e sai de lá doente, mal, daí no outro dia tu tá imprestável, né? Então, aí a festa não valeu para nada, valeu para te ficar doente, né? Então, a questão das pessoas, e uma questão que eu falo muito sempre, é que normalmente, claro que não são todas as pessoas, mas normalmente as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Por que elas não fazem? Muitas vezes é o comodismo, né? Comodismo, e porque assim, ó, o hábito alimentar, ele é multifatorial, né? Ele é emocional, ele é social, ele é antropológico, ele é biológico, né? Enfim, né? Ele é multifatorial, então assim, ó, não é só uma questão assim biológica, eu estou comendo para me manter vivo. Então tu ia precisar um pouquinho assim só, né? Então, não é, né? A comida é social, a comida é antropológica, a comida é emoção. Né? Hoje eu briguei contigo, né? Quebrei os pratos contigo. Né? Mas eu tô com uma raiva hoje à noite, então vou detonar. Vou tomar todas que eu tenho direito. Não vai resolver nada, né? Muito pelo contrário. Só vai prejudicar. Então, é emoção, né? Eu vou passear hoje com meu namorado, né? Enfim, vou beber todas, né? Ou com a minha namorada, né? Né? Então, é social, é antropológico, econômico também, né? Quando tu falaste nos carboidratos, né? E me leva a pensar que hoje as comunidades carentes, elas estão também, né, com obesidade. Só que é uma obesidade com desnutrição oculta. Porque elas têm uma obesidade, mas elas não têm saúde, que é mais grave ainda, né? Porque elas consomem, né, um carboidrato simples, que é o mais barato. Né? O que vai para o prato é o que é mais barato, o que eles conseguem comprar. Então, é econômico, é social, é antropológico, é emocional, enfim. Né? O hábito alimentar é multifatorial.
Professora, a gente agradece a tua presença. A professora de nutrição, Sônia Linden, que tu deixasse um recado para os nossos telespectadores. É uma coisa que eu trago comigo há muitos anos. Quem se ama, se cuida. É ponto de partida, princípio número 1. Quem se ama, se cuida. E aí, começa pela tua alimentação, que é a saúde. Pelo teu lazer, pelo teu esporte. Lazer é saúde. Alimentação, com certeza, traz saúde, a boa alimentação, como traz doença. E muitas, né? Então, eu acho assim que as pessoas têm que pensar mais em si, se cuidar mais, se amar mais, se curtir mais, né? Porque aí elas passam a olhar para dentro de si e não só fora, né? Eu acho que o recado é esse, né? E aí, assim, quem se ama e quem se curte vai buscar saída, vai buscar ajuda, né? Vai buscar solução. Agora, a pessoa que tem uma baixa autoestima, uma pessoa que não se gosta, que não se curte, que não se namora, é uma pessoa que não vai buscar. Ela vai se atirar nos vícios, na bebedeira, no próprio alimento, que também é vício, né? E é isso. Então tá, obrigada, professora. De nada, meu bem. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade, pelas trocas. O nosso programa está chegando ao fim aqui na TV Fevale, mas você pode ficar ligado com a gente através das nossas páginas na internet. Lá você poderá sugerir eventos, divulgar assuntos do seu bairro e conferir tudo que rola no café. Todos os assuntos que já estiveram presentes em nosso programa, você pode conferir através do nosso blog. Nós também estamos todos os sábados das 2 às 3 horas da tarde no rádio, pela Rádio ABC 900 AM. Lembrando que você faz parte do nosso programa e queremos sempre que as comunidades da nossa cidade estejam aqui na tela. Você também pode nos dar sugestões de pauta através do nosso e-mail. Até o nosso próximo encontro. Tchau!